a origem e queda de Satanás, a origem do mal. No texto de Ezequiel 28, a partir do versículo 13, o profeta nos apresenta um quadro da origem de Satanás. Ezequiel dirige-se ao rei de Tiro, falando aparentemente a um homem, mas na verdade se referia a um querubim, um anjo, que espiritualmente estava na vida do rei. A palavra relata quem era esse anjo, como ele vivia e o que se tornou após se rebelar contra Deus. Diz assim: você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do monte das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Na passagem, fica claro que Deus não criou o mal, Satanás. Pelo contrário, antes de Satanás ser o acusador, chamado Diabo, ele era um anjo querubim da guarda ungido por Deus. Quando Deus criou os seres celestiais, criou também um ser chamado querubim da guarda, que foi ungido, quer dizer, separado por Deus com um cargo de liderança, no mais alto padrão dos seres celestiais criados por Deus. Ele tinha acesso à habitação de Deus, ao Monte Santo. Ele era o guardião do Monte Santo de Deus. Ele era o mais belo entre os seres celestiais, com vestimentas de ouro no dia que foi criado. Um querubim com grande resplendor, formoso, perfeito em seus caminhos, até que um dia nele se achou iniquidade, que quer dizer injustiça, maldade em seu coração, vindo assim se corromper. Na passagem descreve o motivo pelo qual ele foi expulso do céu. Por sua beleza, o seu coração ficou orgulhoso e sua sabedoria foi corrompida. O orgulho em sua perfeição, sabedoria e beleza tornou-se a fonte da sua queda, e Deus o lançou por terra, destituiu do seu cargo de ungido e expulsou do céu, do Monte Santo, pois ele tinha se tornado profano em fazer mau uso de sua posição. Em Isaías 14, 12 e 15, fala sobre a queda de Babilônia e faz uma comparação da queda de Satanás devido ao mesmo pecado, o orgulho. Diz assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O motivo da queda é encontrado nos versículos. Esse sempre foi o desejo de Satanás, ser Deus. E é a mesma tentação que usou no jardim do Éden para que Eva e Adão desobedecessem ao Senhor. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A queda de Satanás, descrita em Isaías e Ezequiel,
é provavelmente o mesmo evento que Jesus mencionou em Lucas 10:18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Concluímos que Satanás foi expulso do céu por seu pecado de orgulho e seu desejo de ser Deus, de querer levantar um trono para si mesmo acima de todos os seres celestiais e ser adorado igual a Deus. Como pode um anjo de Deus, ocupando uma função especial de autoridade e poder, se rebelar contra seu Criador? Simples. Entendemos pela Bíblia que Deus criou tanto os anjos quanto os seres humanos com vontade própria, com livre-arbítrio. Por isso, eram seres perfeitos, por serem criados livres. Deus nunca teve a intenção de ser adorado, reverenciado, respeitado por obrigação, e sim por opção, uma decisão, uma escolha de cada ser criado. Também recebemos o relato de que 1/3 de incontáveis hostes de anjos escolheu se rebelar com ele. João viu essa grande maravilha no céu. E eis um dragão, grande, vermelho. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. Apocalipse 12, 13 e 9. Satanás conseguiu parte dos anjos celestiais e levou o ser humano a desobedecer a Deus. Desde então, há uma batalha travada entre os exércitos de Deus e os exércitos de Satanás. Por isso, nossa luta aqui na Terra é maior do que imaginamos. Ela não é somente na esfera humana, mas também acontece na esfera espiritual. As forças malignas estão nas regiões celestes e operam em todo o mundo. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A nossa maior batalha é contra os exércitos de Satanás, que procuram nos desviar do caminho certo e nos conduzir ao pecado. Leitura e meditação das Escrituras, oração e jejum são poderosas armas contra Satanás. Vale a pena lutar com essas armas para que a batalha seja vencida. Primeiro no céu e depois na terra. Nossa guerra não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra espíritos malignos. Uma observação. Entenda, em tudo isso Deus não tem adversário, Deus tem inimigos. Adversário é aquele que tem a possibilidade de ganhar, mas o diabo e seus anjos já estão condenados, já perderam. Veja o que diz em Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse 20:10, diz que no final dos tempos ele será lançado no lago de fogo. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. O diabo e seus anjos caídos, demônios, sabem que pouco tempo lhe restam e tentam batalhar para que você fique na mentira e não conheça a verdade. Porque ele é o pai da mentira e não permaneceu na verdade desde o princípio. Olha o que Jesus diz, João 8:44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. O trabalho do diabo é para que você permaneça na mentira, dizendo que Deus não existe, dizendo que até ele, o diabo, não existe, e tudo isso não passa de fantasia ou ilusão da sua mente. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste mundo é o diabo. Observa que ele cega o entendimento daqueles que não acreditam na palavra de Deus, para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Não acreditar é uma escolha que você faz e dá liberdade para o diabo agir na sua vida e cega seu entendimento. Observe que aquilo que Satanás tentou alcançar, Deus concedeu ao homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Isso foi dado por Deus. Mesmo depois da queda do homem, esse é o propósito de Deus para o homem por meio de Jesus Cristo. Pela graça seremos como Ele é, a sua semelhança. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o motivo porque Satanás odeia tanto o ser humano. Aquilo que Satanás mais usurpou e desejou, Deus dá a todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus Cristo e o recebe, se tornando filhos de Deus, exercendo fé, crendo em seu nome. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Deus deseja que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2:3-6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O amor de Deus é uma vida de mão dupla. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, através de Jesus Cristo, que deu a si mesmo a sua vida e o ressuscitou em resgate por todos aqueles que creem em seu nome, em seu testemunho. Em breve, Jesus voltará e exterminará, aniquilará todo o pecado e suas consequências, e restaurará nesse mundo seu reino eterno. No momento, agora, Deus chama pessoas para crer em sua palavra, a Bíblia, que se arrependam dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo já pagou o preço e nos libertou das trevas do cativeiro do inimigo, pela fé, e assim já vivam o reino de Deus em suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Convido você a tomar essa decisão hoje. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo. Deus te abençoe. Indicações de Bíblias na descrição do vídeo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com seus familiares e amigos e anuncie assim o Evangelho da Salvação. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme, até o fim, a confiança que,
desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião.